Boa. E aí, ficou dúvida aí, Teuzinho? Nesse assunto, não. Rapaz, o Silvio, ele é sempre cirúrgico nas informações dele. Vamos tentando. Você sempre consegue. Ô, Silvão, durante aqueles nossos programas pilotos de teste aqui, a gente entrou no comentário do Vasco. O Vasco tá até elencando um dos nossos vídeos na rede social que a gente jogou no Instagram, da situação do Vasco e tal. E você, o que você me diz hoje do Vasco, pra quem tá acompanhando com a gente hoje? O momento esportivo do Silvio. Como que tá o Vasco? Parece que o Vasco deu uma reagida, tá bem posicionado na Copa do Brasil, se eu não me engano. Sim. Diga pra mim aí, pra torcida do Vasco que anda amargando aí derrotas, tá podendo ser feliz esse ano ainda? Como é que é? Pois é, rapaz, o Vascão da Massa, né? O Vascão gigante da colina é um time bem 880, né? No Campeonato Brasileiro tá passando por alguns perrengues realmente, né? Tá lá embaixo. Mas na Copa do Brasil vai muito bem, né? Hoje é um dos semifinalistas, né? O Vasco vai enfrentar o Fluminense. O Vasco, se não me engano, deixa eu ver aqui, ele eliminou, foi o Botafogo, se não me engano, o jogo foi na quarta ou na quinta? Deixa eu ver aqui. Eu acho que foi na quinta. Quarta-feira, só para poder arredondar, né? Copa do Brasil, tivemos na quarta e na quinta 4 jogos que definiram os semifinalistas da competição. O Fluminense bateu o Bahia por 2-0 e eliminou, né, o Bahia. E o Corinthians eliminou o Atlético Paranaense com outro 2-0. Na quinta-feira, nós tivemos a eliminação do Cruzeiro, aliás, do Atlético Mineiro pelo Cruzeiro, né? O Cruzeiro venceu o Atlético por 2-0. Já havia vencido na Arena do Galo 2-0 e bateu de novo o Atlético Mineiro, seu maior rival, por 2-0 em casa, no Mineirão. E o Vasco venceu o Botafogo nos pênaltis, né? Então, assim, o Vasco, ele tá mal no Campeonato Brasileiro, mas na Copa do Brasil ele é o semifinalista. E é interessante a gente ver porque, assim, o Vasco ele tem muitos problemas fora de campo, né? A 777, né? A 777, que foi a primeira SAF, né? Que o Vasco se tornou, deu muito problema, os caras acabaram saindo de lá, o Pedrinho voltou a ser o presidente, né? Pedrinho que foi jogador e tal, voltou a ser o presidente do Vasco. E hoje a gente vê que toda essa turbulência fora de campo, né, com vários problemas, né, falta de gestão financeira, aliás, falta de gestão financeira não, falta de dinheiro mesmo para poder contratar novos jogadores, tem prejudicado muito o Vasco, né? Tem o técnico Fernando Diniz, está tentando ainda fazer alguma coisa, o Fernando Diniz que foi do Fluminense, né, foi do Cruzeiro também e da Seleção Brasileira, mas eu vejo assim, cara, o Vasco, para poder resolver, é médio e longo prazo, não vai ser agora. Deixa eu até pegar aqui estatisticamente, o Vasco... Mas dinheiro nunca foi problema, já diria o Corinthians, né? Cara, tipo assim, eu lamento muito a situação de alguns times, porque o que a gente percebe, Luciano, o Vasco tá em 15º com 23 pontos, tá? 1 ponto da zona de rebaixamento. Né? O primeiro time que tá na zona de rebaixamento é o Vitória, com 22 pontos, e o Vasco tem 23 juntamente ali com o Santos. O que eu vejo disso tudo, cara? Eu lamento muito que clubes tradicionais como o Vasco, como o Santos, como tantos outros, ainda passem por esse tipo de problema, porque não conseguem enxergar metas de médio e longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Hoje nós temos 2 exemplos de times que se organizaram muito bem e vão brigar por títulos durante um bom tempo, caso não façam nenhuma besteira nos bastidores, né? Caso não façam nenhum problema, não tenham nenhum problema político, que é Palmeiras e Flamengo. Outros times, por exemplo, como Botafogo, como Bahia, como o próprio Red Bull Bragantino, vieram como SAF. O próprio Cruzeiro, né, que tem um mecenas, né, tem um mandatário lá que injeta dinheiro do próprio bolso e tal. Então, esses times, eles já se organizaram de uma outra forma, cada um no seu modelo, né? O modelo do Palmeiras e do Flamengo eu gosto mais, mas o modelo SAF também não é de se descartar. Agora, a gente vê, por exemplo, o próprio Vasco, o próprio Santos, o Corinthians que periga... Tá na semifinal da Copa do Brasil? Tá, mas é um time que deve muito. O próprio Atlético Mineiro, que eu imaginei que seria um time melhor gerido e não tá sendo gerido na prática. Então esses times, eles precisam entender que o futuro deles, o sucesso, né, para eles obterem sucesso, serão necessários alguns sacrifícios. Então, assim, às vezes você cortar na própria carne alguns jogadores mais caros, ter elencos um pouco mais enxutos para poder renegociar a dívida, para poder ter capital de giro, para poder contratar lá na frente, daqui a 5, 6, 7, 10 anos, é necessário fazer isso hoje.
E a gente vê que esses times, né? O próprio Santos ficou muito tempo na zona na Série B, né, sobe, pode acabar caindo de novo. O Vasco também sobe e desce o tempo todo. Então, assim, esses times precisam entender e aprender com os próprios erros, que se não fizerem esse tipo de coisa, esse choque de gestão para médio e longo prazo, vão acabar, vão continuar nesse círculo vicioso, né? Que não sai nunca. Então, assim, é necessário que esses times acordem, porque senão vai acabar sendo um time que hoje ainda é um time de tradição, um time com grandes torcidas, ainda tem poder de investimento, ainda pode atrair grandes investimentos, mas daqui a pouco vai ficar um time médio, até se tornar um time pequeno. Então, assim, fico alerta para os times, tipo Vasco, tipo Santos, o próprio Atlético Mineiro, que não vem fazendo uma boa campanha nessa temporada, até contratou o São Paulo agora. Ou vocês acordam e passem a administrar o time de forma mais profissional, ou então, meu amigo, o futuro vai ser bem tenebroso para esses times aí. Vocês aí que acompanharam, não esqueçam de se inscrever, né? Boa, dar o joinha. Boa, Teus! Ativar as notificações. Sabe quanto que vai tirar do teu bolso se você der uma inscrição e um like pra nós aqui? Porra nenhuma, meu amigo. Você não vai ficar nem mais rico, nem mais pobre. Ainda vai ajudar os amigos e vai divulgar informação de qualidade aí. Matheus tocou num ponto muito importante. Se inscreva no canal, ative as notificações para poder receber toda vez que a gente tiver ao vivo ou algum corte, algo do tipo. Né? É muito importante a sua participação